Oi, gente, tudo bem? Tá? Pessoal, então seguindo a nossa direção ali da parte genética, os sistemas genéticos, a gente tem as doenças correlacionadas com isso, né? E com esse tipo de doença a gente tem um exemplo da hemofilia, tá? A hemofilia, ela é um distúrbio de coagulação, tá? Um distúrbio grave que na maioria das vezes é hereditário. Nessa situação, o sangue do indivíduo ele não coagula adequadamente. Ele pode levar a um sangramento sem controle, tá? E isso pode ocasionar até de uma forma espontânea ou por um pequeno trauma. Ela não tem, o corpo não consegue fazer essa coagulação direta, tá? E com isso gera essa problemática para o indivíduo. Então, embora a pessoa com hemofilia possa não sangrar nem mais rápido, nem mais lento do que alguém sem hemofilia, uma caracterização desse distúrbio é o sangramento por um tempo mais prolongado, tá? E os sangramentos recorrentes que acabam levando a esse comprometimento bem significativo, principalmente das articulações do corpo. Por ser esse distúrbio de coagulação, na maioria das vezes hereditário, né? A hemofilia normalmente ela é transmitida de uma geração para outra, através de um gene recessivo que está presente no cromossomo X. Tá? Isso significa diretamente que ela passa de mãe para o filho do sexo masculino, porque o mãe menina é XX, menina é XY, tá? Então, se o menino tiver hemofilia, é porque ele herdou da mãe, tá? Ele não pode herdar isso do pai. Embora é possível que a mulher seja afetada por hemofilia, isso é muito raro na maior parte da população dos pacientes, tá? Porque ela é uma caracterização principal do sexo masculino. A hemofilia A é o tipo mais comum de hemofilia e afeta aproximadamente 320 mil pessoas em todo o mundo. Essas pessoas que possuem hemofilia A, elas não produzem ou apresentam níveis muito baixos de uma proteína essencial que é chamada de fator 7. Ela desempenha esse papel crucial na coagulação sanguínea. Em um indivíduo saudável, quando ocorre o sangramento, esse fator 7 se liga aos fatores de coagulação, né, 4 e 5, a uma etapa crítica para a formação daquele coágulo sanguíneo. Quando você se corta, sabe que fica aquele aglomerado, aqueles glomérulos de sangue que acaba ficando mais escuro devido à degradação, aquilo ali é um coágulo sanguíneo e ele auxilia a interromper o sangramento. Por isso que às vezes quando você se machuca, sangrou um pouquinho, fez aquele coágulo, você vai lá e limpa, abre o sangramento de novo, tá? Isso é porque o coágulo foi retirado, tá? No entanto, a pessoa com hemofilia A tem essa falta ou essa diminuição e isso acaba acarretando nesse sangramento por um tempo maior, né? Então, como a base no nível do fator 7 está presente no sangue do indivíduo, a hemofilia A é classificada de acordo com a sua gravidade, em leve, moderada ou grave. Aproximadamente 50 a 60% das pessoas com hemofilia A têm a forma grave da doença e costumam sangrar com frequência. Até rachaduras nos lábios por causa do frio, nas mãos, podem ocasionar esses sangramentos, tá? E isso numa frequência de 1 a 2 vezes por semana, tá? Nos músculos, nas articulações, e esses sangramentos geram esses problemas de saúde crônico, tá? E uma problemática bem significativa, porque geralmente vem acompanhado de dor e acabam causando inchaço, deformidade, redução da mobilidade quando atinge a parte muscular e a parte das articulações, né? E dano articular a longo prazo. Tá? Além de, claro, o impacto na qualidade de vida da pessoa, porque esses sangramentos podem ameaçar a vida se ocorrerem em órgãos vitais, por exemplo, como o cérebro, entende? Com isso,
você tem essa grande problemática que pode ocorrer a partir da falta, né, do fator 7, que é responsável pela coagulação sanguínea. Dentro desses fatores, sim, é muito importante o sintoma precoce e o diagnóstico dessa doença. Tá? Devido a essa natureza hereditária da hemofilia, a doença geralmente é diagnosticada no paciente ainda muito jovem. E os sinais dela podem incluir a esquimoses, né? Sangramento nos músculos e articulações, sangramentos espontâneos, sangramentos prolongados após um pequeno trauma, uma pequena cirurgia. O tratamento ele se baseia nessa reposição do fator 7. Então com isso, gente, é a única parte do tratamento, né, que eu consigo colocar. Isso seja, né, esse fator recombinante, né, que é produzido por engenharia genética, ou derivados do plasma sanguíneo, que se torna essa base do tratamento da hemofilia A. Tá? A maioria das vezes, a maioria das formulações que são produzidas, elas exigem que sejam infusões intravenosas frequentes, tá? Geralmente algumas vezes por semana, que pega esse incômodo para o paciente, né, e para os seus cuidadores, porque não se pode comprometer essa adesão ao tratamento. Outra limitação que pode ter nesse tratamento, e isso gera essas limitações, né, pessoal? Acaba gerando essa problemática dentro desse meio. Como opções terapêuticas, isso é muito limitado, esses inibidores terapêuticos, né? Porque esses pacientes eles precisam de um tratamento bem frequente para a hemofilia. Então o fator reposto, esse fator 7, pode acontecer que o organismo reconheça ele como estranho e não deixe ele atuar. Então eles podem se tornar ineficazes no tratamento com essa reposição do fator 7, tá? Eles podem não ter esses preceitos. Uma pessoa em cada 4, né, cerca de 25-30% com hemofilia A, desenvolve esses inibidores contra o fator 7, tá? Então o tratamento não se torna eficaz para ela. Com isso você tem essas opções terapêuticas para essas pessoas que têm inibidores limitados, que mais façam essas infusões terapêuticas mais frequentes, né? E de indução à imunotolerância. Com isso que quando se faz administrando doses muito altas do fator 7 por períodos bem prolongados, né? Para que o sistema imune entenda que aquilo lá não é um organismo estranho e passe a tolerar o fator 7. Tá? Se esse tratamento intensivo não funcionar, ou se o paciente ainda não puder receber o fator 7, existe outra opção terapêutica, que é o uso de agentes de bypass. Como a reposição, né, como a reposição do fator 7 se torna ineficaz, os agentes do bypass são administrados por via intravenosa, com uma frequência ainda maior, causando uma problemática ainda no organismo das pessoas. Tá? Laboratórios dos mais diferentes tipos procuram sempre inovar e desenvolver medicamentos para pessoas que têm doenças sanguíneas, né? É mais investido do que nunca oferecer essas opções terapêuticas inovadoras, né? Visando assim a melhoria de vida, a qualidade de vida, diminuição da dor, tá? Para conseguir que ocorra esse controle efetivo da parte hemofílica, né? Então isso acaba ocorrendo dentro desse meio, visando principalmente as pessoas que têm essa intolerância ao fator 7, que o corpo reconhece como estranho, visando não desenvolver esses anticorpos contra esses fatores de coagulação.
Então, com isso, a terapia baseada nessa reposição do fator deficiente, ela acaba, como ela se torna menos eficaz, você precisa ter uma variação disso, tá? Aí, com isso, gente, esses inibidores têm esse papel fundamental, né? Porque o sistema imunológico ele sempre vai trabalhar de modo a combater essas bactérias, vírus ou qualquer outro tipo de agente estranho que possa vir a causar danos ao organismo. Muitas vezes o sistema imunológico ataca o alvo errado, justamente por esse preceito, né? Ele acaba produzindo esses anticorpos direcionados contra substâncias que são nocivas ao organismo. Então isso acaba sendo direcionado para esse meio, entende? Nesse contexto, os inibidores se desenvolvem dentro do sistema imunológico de pacientes com hemofilia A ou B, tá? Com essa capacidade de produzir anticorpos que se ligam às moléculas 7 e A4 e acabam sendo infundidos, né? E não atuantes. Então, quando um paciente com hemofilia desenvolve esse inibidor, né, se faz uso de concentrado de fator de coagulação. Isso deixa de ser capaz para realizar a função de coagulante, tá? Prevenindo esses sangramentos, né, que são recorrentes. Então acaba ocorrendo assim essas alterações nas pessoas hemofílicas, né? E na maioria das vezes esses inibidores eles vão agir nos primeiros 50 dias de exposição ao fator de coagulação, tá? Ou seja, nas primeiras 50 infusões, tá? Cerca de 74% desses inibidores se desenvolvem antes dos 10 anos de idade. Então as crianças têm um risco maior ainda de desenvolver essa complicação, porque o sistema imunológico é todo muito novo, estão aprendendo com esses componentes estranhos do meio ambiente ainda, e o principal indicativo de que uma pessoa desenvolveu o inibidor é essa falta de resposta adequada, né, ao uso do fator de coagulação. Então, quando os sangramentos ocorrem com frequência, mesmo que o paciente esteja realizando a profilaxia, né, esteja tomando esses inibidores. Então você consegue visualizar isso, os sangramentos não são controlados. E essa é a grande problemática, tá? Esses inibidores são detectados através de um exame de laboratório, né, que é denominado de quantificação de inibidor, que é capaz de apontar a presença e a quantificação dos inibidores no sangue de um paciente. E eles são classificados em inibidores de baixa resposta, quando o inibidor permanece sempre abaixo de 5 unidades Bethesda por mililitro de plasma, e inibidores de alta resposta, quando ela fica a níveis superiores, né, iguais ou mais do que 5 unidades por mililitro. Mais da metade desses inibidores detectados são de alto nível, né, de alto título, caracterizado assim como pacientes com que respondem rapidamente a essa quantificação, tá? Os pacientes que precisam de tratamento com esses agentes de bypass para controlar as hemorragias, existem duas medicações no mercado hoje disponíveis para isso, né? O concentrado de complexo de proteínas, né, que é o CCPA, e o concentrado de fator 7 recombinante, tá? Que tem nome comercial de Novoceben. Ambos são capazes de estimular a coagulação sanguínea, mesmo com a presença desses anticorpos neutralizantes, tá? Esses inibidores. Mas eles agem de modo diferente no processo de coagulação e são menos eficazes, tá, no controle das hemorragias, quando comparado aos concentrados de fator 7 ou de fator 4, tá, que são utilizados nos pacientes que não produzem os inibidores. Então isso vai muito dessa quantificação dos exames, essas escolhas entre um agente de bypass e o outro, é sempre baseado na resposta do organismo, tá? É uma tentativa e erro, tá? Acertos e erros que vão quantificar
essa problemática dentro desse organismo e vão ocasionar esses diferentes padrões de resposta, né, que acabam assim sendo diferentes de um paciente para outro. Então sempre acaba dependendo dessa resposta imunológica do organismo do paciente, certo? Tranquilo, gente? Segue o material em anexo aí, tá? Qualquer dúvida, lembre, anote e a gente vê na próxima aula. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.